cá com meus botões, tentando, propondo mais uma reflexão. Hoje eu queria ver se a gente conseguiria compreender, por exemplo, como que o ser humano aprende a desejar. Como é que ele aprende, né? Como é que o sujeito adquire essa capacidade de desejar as coisas? Ou seja, querer para si um objeto, alguma coisa, alguma situação, por uma singularidade própria. Ele quer para si. Importante, já de cara, diferenciar o desejo da necessidade. Quando a gente fala da necessidade, nós estamos falando aí do instinto de sobrevivência, aquilo que é necessário para a sobrevivência do sujeito. Então a gente vai falar em fome, sede, frio, calor, né? Então o sujeito precisa necessariamente, olha a palavra, dessas situações, suprir essas situações para ele sobreviver, para ele estar bem. Quando a gente fala em desejo, é diferente. Desejo significa que tem a ver com a singularidade desse sujeito, tem a ver com a sua capacidade única de estar no mundo e se relacionar com o mundo. Então, por exemplo, eu posso estar com sede e preciso beber água, mas eu posso desejar um suco de laranja ou um copo de água bem gelado, porque eu gosto de um copo de água bem gelado, ou um suco de laranja para mim tem um valor especial, um valor que é meu, eu desejo, né? Essa é uma diferença fundamental. Quando vimos ao mundo, o ser humano, óbvio, a gente sai da vida intrauterina onde não temos necessidades. Claro, por estarmos ligados à mamãe através do cordão umbilical, no meio intrauterino, enquanto estamos dentro da barriga de mamãe, não temos sede, não temos frio, não temos calor, não temos fome. Tudo somos imediatamente saciados em todas essas necessidades. A partir do nascimento, quando é cortado esta relação biológica direta com mamãe, aí eu começo a aprender o que seria não só ter necessidades, mas desejar as coisas. É sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês hoje. Olha só, uma coisa interessante é que, até para usar como exemplo nessa nossa conversa, é a gente se lembrar da psicanálise. Quando o Freud, no auge da sua capacidade intelectual, nos demonstrou como que o ser humano vai aprendendo a se relacionar e a obter prazer na convivência com os objetos. Então a psicanálise, no desenvolvimento da psicossexualidade, ele esclarece que nós vimos ao mundo e passamos pela fase oral, fase anal, fase de latência, fase fálica, adolescência, vida adulta. E nesse processo de ir passando por estas fases, nós vamos adquirindo de maneira cada vez mais complexa uma capacidade de se relacionar e obter prazer. Sim, por isso a sexualidade tem a ver com a obtenção de prazer. Claro que nesse processo de aprendizado sobre a obtenção do prazer, também adquirimos alguns aprendizados para evitar o desprazer, né? Mas eu queria pegar isso como exemplo para falar do desejo e da necessidade. Como que nós aprendemos? Olha só, a primeira fase que, segundo a psicanálise, a gente se relaciona com o mundo para obter prazer, é a fase oral. Por quê? Porque está relacionado com a boca, está relacionado com o trato gastrointestinal. Nós vimos ao mundo com todo esse aparelho, com toda essa região anatômica preparada neurofisiologicamente para obter prazer. Então o bebê, logo no primeiro momento que é colocado próximo no seio da mamãe, instintivamente ele começa a mamar, ele começa a saciar uma possível fome mamando, usando a boca. E por que a boca? Porque ela está preparada, juntamente com o trato gastrointestinal, para poder receber essa experiência, para poder receber essa sensação.
Nesse sentido, a gente já pode colocar uma primeira ideia que seria: o aprendizado, ele tem que respeitar sempre a característica biológica. É óbvio que eu tenho que começar esse aprendizado sobre como saciar a minha necessidade, como transformar em desejo através da boca, porque ela foi preparada para isso. O ser humano já nasceu preparado a isso. Então, a biologia aí acompanha, de certa forma, o desenvolvimento do sujeito enquanto pessoa, né? E essa criança vai se diferenciando e depois de 2 anos e meio, 3, ele entra na fase anal, segunda fase. Por que na fase anal? Novamente a biologia aqui nos esclarece. Porque a fase anal, que seria os esfíncteres, o ânus, a capacidade de fazer cocô, a capacidade de fazer xixi, depois de 2, 3 anos, ela já está preparada. Esta região, este aparelho do sujeito, dessa criança, ele já tem toda uma preparação, novamente, neurofisiológica, sensória, de conseguir fazer cocô, expulsar as fezes, reter as fezes, expulsar o xixi e por aí vai. Novamente, o sujeito ele aprende a saciar uma necessidade, agora já com uma singularidade, porque no desenrolar desse processo, ele pode até, mesmo precisando evacuar, ele pode reter, por algum motivo que não interessa. Mesmo precisando fazer xixi, aos poucos ele vai aprendendo que ele pode reter, retardar para fazer xixi. E aí, por exemplo, ele vai chamar a atenção de papai e mamãe, né? Vai receber todos os cuidados. Vocês já viram como as famílias fazem festa quando a criança vai fazer o cocô, né? Olhar pro piniquinho e aí bate palma, enfim. Ele coordena e controla todo o seu ambiente, as pessoas à sua volta, papai e mamãe, simplesmente aprendendo, primeiro pela biologia, que ele pode reter ou expulsar as coisas. Mais um aprendizado. Aí, novamente, olha a necessidade e o desejo. Não é só a questão de fazer cocô ou fazer xixi. É a questão de fazer cocô chamando a atenção de mamãe e papai. Ou é a questão de fazer xixi, né? Na hora que a mamãe gostaria que a gente fizesse xixi. Então essa necessidade vai se transformando num desejo, numa capacidade singular de se envolver com o objeto. E aí, assim sucessivamente, depois vem uma fase de latência, onde esse sujeito descansa um pouco, porque imagina, passar por essas duas fases, oral e anal, com todos esses aprendizados, é preciso uma fase de uma descansada do ponto de vista de aprendizados e de uso da sua capacidade de se tornar sujeito. Vou pular lá para a adolescência. As pessoas costumam dizer que a fase da adolescência é uma fase de intenso aprendizado. E vou pular para ela exatamente para novamente pincelar e pontuar o quanto que a biologia e o desenvolvimento, o amadurecimento biológico está diretamente à capacidade do sujeito e da pessoa de aprender a desejar. Na adolescência, obviamente, vai acontecer uma série de alterações hormonais, de disfunções hormonais, né? A gente costuma brincar que é a fase dos ferormônios, né? Onde o sujeito vai ficar mais interessado nas pessoas, onde o sujeito vai ficar com uma capacidade de se interessar mais afetivamente pelo oposto, né? Se essa for o seu desejo, né? Por quê? Novamente, estes hormônios sexuais dão a esse sujeito a capacidade de adquirir características secundárias chamadas de secundárias, características sexuais secundárias, né? Que seriam os seios na menina, os pelos pubianos no menino, a menarca, que é a primeira menstruação, ou seja, uma série de alterações biológicas por conta da disfunção hormonal que traz também alterações e aprendizados emocionais, afetivos, né? Na relação com o sujeito. Portanto, por isso também que na adolescência é uma fase bastante intensa em todos os sentidos, com oscilação de humor, com aprendizado, onde esse sujeito começa a questionar, por exemplo, os seus valores e a sua inserção cultural familiar, porque também biologicamente ele vem passando por todo esse processo. O adolescente ele está perdendo um corpo que era infantil,
né? Para passar por uma fase de transição para se tornar um corpo adulto. Então é óbvio que agora aqui, a experiência sexual, os jogos sexuais, eles têm um outro colorido. Um colorido até mesmo erotizado, até mesmo com o desejo, olha de novo, o desejo aparecendo aí, com a possibilidade de você procriar. E de você, na medida em que você fique com o outro, você pode vir a procriar, né? Ou seja, fica mais complexo a questão aí da erotização e da sexualidade. O que é importante, eu acho, perceber até aqui, o quanto que os processos de aprendizado estão diretamente relacionados, e sempre estão, hein, com o próprio desenvolvimento. Não há como um sujeito aprender alguma coisa se ele não está preparado para isso, até mesmo do ponto de vista cognitivo. Uma criança não pode começar a aprender pela fase anal, porque ela não está preparada biologicamente e cognitivamente para isso. Ela tem que começar pela fase oral e assim sucessivamente em relação a todas as outras fases e o aprendizado da sexualidade. O aprendizado do desejo, olha só, a psicanálise já demonstrou, está diretamente relacionado ao amadurecimento cognitivo e biológico do sujeito. E, portanto, aprender a desejar depende basicamente deste amadurecimento que vai acontecendo, onde eu vou adquirindo singularidades e onde eu vou adquirindo a capacidade de não mais simplesmente necessitar de estar com as coisas ou necessitar me relacionar com os objetos. Eu desejo um objeto, ou eu gosto ou não gosto de um objeto. E aí, enquanto sujeito, a gente aprende a realmente desejar e ser únicos no mundo. E aquela criança que na vida intrauterina não tinha necessidades, a partir do nascimento e o corte do cordão umbilical, vai se diferenciando, vai se tornando cada vez mais complexo e, para obter o prazer e evitar o prazer, eu vou adquirindo desejos. E como seres desejantes, caminhamos pelo mundo atrás de situações, objetos, pessoas, contextos que nos deem prazer e nos evitem o desprazer. Forte abraço!